Se Deus tem um tesouro, são as almas. Por que eu digo isso? Em qual passagem está escrito isso? Quando Jesus compara uma alma, uma pessoa perdida, né, com a dracma perdida de uma mulher. Era a coisa mais valiosa que aquela mulher tinha na parábola. Isso mostra o quê? Que é tesouro para Deus, assim como a dracma era para a mulher da passagem. A Bíblia diz que quando tem alguém que se arrepende, quando alguém é encontrado por Deus, né, a Bíblia diz isso, que quando a pessoa se arrepende, ele é encontrado por Deus, ressuscita. A palavra de Deus diz que lá no céu tem festa. A única passagem que diz que tem festa por causa de alguma coisa aqui é por causa que alguém se arrepende. Quando alguém se encontra com Cristo, quando alguém se entrega para Jesus, nasce de novo, né? Se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Deus cuidar. Existe festa no céu, meu irmão. Não tem nada mais precioso e poderoso do que você estar orando por alguém. Entenda isso. As pessoas, a gente ora pela gente, é bom orar, mas melhor ainda é orar pelos outros, sabia? Deus me deu essa revelação uma vez, que eu estava orando por muitas pessoas, e o Senhor me abençoou ainda mais. Ele me fez lembrar até de Jó, quando orou pelos seus amigos. Foi quando Deus restituiu tudo na vida de Jó, foi quando deu o ápice ali na história de Jó, foi quando ele entendeu essas coisas e começou a orar pelos amigos dele. Você não é desamparado, irmão, pelo contrário, você é visto como alguém nobre, você é abençoado ainda mais quando você ora por alguém. Amém? E é o que a gente está fazendo aqui. E pode trazer mais nome mesmo. Vamos encher aquilo ali e Deus vai encher o reino também. Vai ter resultado. Como eu falei no começo, pela batalha espiritual que eu estou enfrentando, significa que está dando resultado, irmão. Está dando resultado. Deus está fazendo, está movendo na vida dessas pessoas. Alguns nomes que estão ali já estão vindo na igreja, já estão recebendo o evangelho, já está acontecendo, irmão. Você pode ir lá também chamar, daqui uns dias pode chamar para vir no culto domingo, vir no culto de manhã, vir no café da manhã, é uma boa ideia chamar, ó, vamos tomar café na igreja. Porque a pessoa vai, né? Vai tomar café na igreja, benção demais. E depois participa do estudo, participa das orações. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos 13. Atos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do 6. Mas antes eu quero dar o contexto aqui rapidamente, porque o texto é um pouquinho grande, eu quero encurtar ele aqui. Paulo, né, o apóstolo Paulo até então era Saulo, né, vocês sabem disso, não sei se vocês sabem. E aqui nessa passagem de Atos, foi quando Paulo, né, no caso Saulo ainda, estava reunido com outros irmãos da igreja. Junto com Barnabé, que também era amigo de Paulo e irmão em Cristo. Barnabé, um outro irmão que fez muito junto com Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que eles viajaram juntos, fazendo a obra de Deus. E nessa passagem aqui foi quando eles estavam reunidos em oração e jejuns. Presta atenção em mim. Eles estavam orando e jejuando ali, juntos. A importância de estarmos juntos, tá? Por isso que é bom estar junto, irmão. Orando junto com outros irmãos. Porque aconteceu o quê? Deus, o Espírito Santo, encheu eles ali. E disse aos irmãos, separa Paulo e Barnabé. Envia eles para o ministério, para a obra que eu tenho preparado para eles. Foi daí que veio a direção do Espírito Santo. Paulo e os irmãos estavam reunidos. É nessas horas que você recebe uma palavra profética. É nessa hora que alguém é usado por Deus para liberar você, para abençoar, para abrir uma porta. Por isso é importante estarmos reunidos. Por isso que é importante orar uns pelos outros. Porque é nesta hora que Deus usa alguém. É nessa hora que a palavra vem para alguém. Uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Eu lembro uma vez que passei mal o final do ano, quase todo. Fiquei mal do intestino mesmo, perdi uns quilos, e nada sarava, eu ia no médico, não saía nada. E eu já tinha mais de mês que estava com esse problema, e orando, e pedindo a Deus, e orando, e jejuando. Jejuando não, porque eu estava, né, com um problema intestinal, não tinha como. Mas eu estava orando. E muitas pessoas oram, né? A gente pede oração, as pessoas oram. Mas um dia eu estava aqui de manhã, na igreja, tinha passado mais de um mês. Eu com esse problema, nada sarava, nada melhorava.
E eu orando, pra você ver como é que é as coisas. E aí, num dia daqui de manhã, no mover de Deus, o irmão Anderson, que agora é pastor Anderson, né? Quem lembra dele? Chegou em mim do nada e falou assim, olha, Deus está te tocando e vai te curar hoje. Só falou isso, não orou, não falou xerebecantas. Mas na hora que ele disse isso, quando ele falou, irmão, veio uma certeza absurda, foi de Deus. Veio uma certeza que eu tinha sido curado. Até então não tinha acontecido assim. Ele falou a palavra e junto com a palavra veio uma certeza da parte de Deus que eu tinha sido curado. Mesmo sentindo ainda os sintomas naquele momento, vinha algo dentro de mim, uma certeza falando que tinha sido curado, que era verdade. E assim foi. Fui curado nesse dia. Amém? Então a importância de estarmos juntos, a importância de orarmos uns pelos outros. Não precisa nem ficar mandando, tá? A gente fala para orar, para você se acostumando. Porque a ideia mesmo de uma igreja saudável é quando está todo mundo reunido, vai sendo cheio, vai enchendo de fé, você já vai sendo guiado pelo Espírito para orar uns pelos seus irmãos. E assim sucessivamente. E aí é onde acontecem os milagres, é onde pessoas são batizadas, são cheias, são abençoadas, são libertas, amém? Então, eles estavam reunidos. E Deus mandou eles irem fazer as suas viagens. Eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, os irmãos, oraram com eles. E a partir daí que Paulo começou a viajar as suas viagens missionárias. Amém? Aí aqui no 6 diz o seguinte, presta atenção. Depois de atravessar, eles já tinham andado por algumas cidades, eu vou ler já a partir do 6. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Paulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter o reto caminho do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como se um nevoeiro encobrisse seus olhos, e ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Amém? Só até aqui. Compreenderam? Paulo e Barnabé encontraram esse tal de como é que é o nome? Cara, até esqueci já. Elimas, né, que é a tradução de Bar-Jesus. Encontraram este homem que era feiticeiro naquele lugar, naquela cidade. E esse feiticeiro trabalhava ali para o procônsul, né? Procônsul. É uma pessoa de grande importância, que mandou chamar Paulo e Barnabé para pregar para ele. Ele queria saber do reino de Deus. O cara estava interessado. O cara estava com o coração aberto a ouvir a palavra de Deus. E quando Paulo e Barnabé chegaram lá, esse Elimas começou a resistir. Tem uma tradução que diz que ele resistia a eles. Resistia com intensidade a Paulo e a Barnabé, tentando atravessar ali a pregação de Paulo. Ele estava atrapalhando com suas doutrinas de feiticeiro, com os poderes das trevas. Estava endemoniado. Eu lembro que um tempo atrás eu preguei aqui, e a pregação foi, eu coloquei o título de indignação santa. Quem lembra dessa palavra?
da indignação santa. Só a Lara lembra? Está lá no canal da igreja. Indignação santa, vale a pena escutar. Amém? Também fala sobre Paulo. Engraçado que Paulo, eu estava lendo aqui, entendendo que Paulo era uma das pessoas que mais usava dessa indignação santa, meu irmão. Porque aqui, hoje a gente pode colocar como, o título vai ser Indignação Santa, parte 2. É a continuação, é parte 2. Porque, de novo, Paulo, assim como foi na outra passagem que eu preguei, sobre a indignação santa, que foi aquela passagem onde Paulo e também, não lembro se é Barnabé ou se é Silas, mas eu creio que é Barnabé de novo, eles andavam juntos, né, fez várias viagens juntos, e eles passavam por um lugar, também em Atos, em outra passagem, e tinha uma menina que ela praticava adivinhação, ela tinha um espírito de adivinhação, lá diz isso. Ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E ela ficava gritando, lá vai os homens que pregam a palavra de Deus. Todo dia eles passavam por esse lugar, todo dia essa menina falava isso. Até que um dia, Paulo, lá diz assim, Paulo se indignou. Demorou vários dias, esse demônio falando essas coisas. Até que ele se indignou com aquilo, ele não suportou mais. Falou, chega, Satanás. E expulsou o demônio da menina. Isso foi a primeira palavra, né? Indignação santa, que eu já coloquei lá. Vai lá e depois você escuta. E hoje a mesma coisa. Paulo foi lá chamado para pregar para esse homem. Ele se preparou, com certeza, buscou a presença de Deus, tinha uma palavra poderosa, foi enviado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Você viu? Nós lemos aqui, Paulo cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, porque foi Deus que direcionou eles a fazerem essas viagens. Então ele estava na presença de Deus, na direção de Deus e cheio de Deus, pregando a este homem, o procônsul. Mas tinha alguém ali, enviado do diabo, cheio do mal, do maligno no coração, sendo um empecilho para a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que Paulo e Barnabé pregassem o Evangelho. Como é que eu trago isso para nosso contexto? Hoje cedo vim até aqui para orar e Deus me falando sobre essa passagem. Eu até mandei um vídeo no grupo, já explicando essas coisas. Olha, acontece muitas vezes, muitas mesmo, de situações inoportunas, situações adversas e contrárias à vontade de Deus na sua vida. Você tem uma palavra profética, você está aliançado com Deus, você colocou no seu coração, esse ano, a partir de agora, eu vou andar na presença, eu vou fazer a vontade de Deus, vou mudar a minha vida, vou parar com essas práticas, vou ser transformado por Deus, vou permitir, vou ser obediente à palavra, vou fazer o que Deus colocou no meu coração para fazer. Porque tem pessoas que Deus dá uma palavra, mas ela vai para outro caminho. Porque ela tem sonhos, ela tem vontades, mas ela sabe que a vontade de Deus é outra para ela. E ela coloca no coração, não, agora a partir de hoje eu vou fazer, eu vou romper, eu vou orar, na minha casa vai ser uma bênção. Eu vou ficar firme na igreja, vou ficar firme no louvor, vou ficar firme no diaconato, vou ficar firme trabalhando nas coisas da igreja. Vou ficar firme na cela, vou liderar. Coloca no coração. Assim como o procônsul colocou no coração, eu quero ouvir a palavra de Deus. Chama Paulo e Barnabé. Mas muitas vezes se colocam contra a vontade de Deus. Situações, pessoas, condições, pecados, demônios, dificuldades, embaraços. Eu vejo demais isso, irmão. Eu vejo demais. Percebo assim, facilmente. Eu chego nos irmãos e falo, irmão, isso não é de Deus. Tinha um irmão que estava vindo aqui, ganhamos ele lá na célula, ele começou a ir na nossa célula. Célula não, né? O bispo não gosta, chama de célula. Grupo familiar, que é a mesma coisa. E aí ele começou a ir lá no grupo familiar. E aí ele começou a ir lá no nosso grupo familiar e ficou firme. Chegou a batizar, se não me engano. E
Todo culto ele estava aqui, todo o grupo familiar ele estava orando, chorando e mudando de vida, gostava de tomar umas, parou, estava bem, firme, de repente sumiu um dia no culto, beleza, sumiu outro, parou de ir na cela, eu comecei a mandar mensagem. Irmão, o que aconteceu? Você está meio sumido? Não, cara, sabe o que é? Eu estou de boa, eu estou bem, é porque eu arrumei outro trabalho. Aí eu trabalho de dia e à noite eu estou fazendo entrega numa pizzaria, não lembro agora, com moto, porque eu preciso demais. Mas você está trabalhando de dia e de noite? Todo dia, até domingo, até é difícil ter folga, não sei o quê, e pá. Na hora que ele falou, eu falei, isso aí é uma armadilha. Porque as pessoas falam, é trabalho, então é de Deus. Nem sempre, está tirando você da presença. Está mudando o contexto, o curso que a vida dele estava tomando, estava indo bem. Adivinha. Falar, adivinha não pode, né? Os adivinhos não vão herdar. Mas onde que ele está agora, irmão? Na cachaça, mal, ruim, desviou. Foi para longe, dando trabalho. Aí aí agora já está mais difícil, eu mando mensagem, ele só escuta, mas nunca mais apareceu. Aí as pessoas que conhecem ele, até sei que tem gente que está sabendo quem é. Como é que está o fulano? Só bebendo, droga, doido, quer se matar toda hora. Tem que esconder as facas dele, porque senão ele se corta. Então, meu irmão, tem coisa, você tem que entender o que é prioridade. As coisas de Deus, na minha opinião, e biblicamente, e universalmente, são as principais que podem ocorrer na nossa vida. Por quê? Porque está falando da nossa eternidade. Não só da nossa origem, para você ver, né? Alfa e ômega, não é à toa que Deus é isso. Porque não só dá um jeito na nossa origem, como também dá um jeito na nossa eternidade. Como Jesus falou, para aqueles que não estavam crendo, falou, vocês não sabem de onde vocês vêm, nem para onde vocês vão. Eu sei de onde eu vim e quem sou eu, para onde eu vou. Então isso também Deus dá um jeito, revela para nós de onde viemos e para onde vamos. Isso é importante para a sua vida. A vida espiritual é a primeira vida, é a vida eterna. É a vida eterna, mas as pessoas olham para nós, às vezes, eu escuto isso, e falam, não, eu não fui, eu parei de ir, vou parar de ir porque eu arrumei outro emprego, porque não sei o quê. Porque agora eu vou estudar. Irmão, não tem nada contra, mas aquilo que te tira para sempre da presença de Deus, ou do que deu da igreja, digamos assim, porque não é vir na igreja que você está na presença de Deus, eu sei disso. Mas ajuda para quem está chegando, você vai aprender aqui, é aqui que você se reúne, é aqui que você se fortalece. É nas orações junto, o culto coletivo te fortalece. Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes eu cheguei aqui, como nesse dia, doente, mas vim, eu só não vim domingo porque era um problema grave, era coisa de intestino, não dava, né? Não dava, né, irmão? Mas tirando isso, com dor de cabeça, dor nas costas, dor nos quartos, já passando mal aqui direto, e normal. Estou nem aí. E sempre eu sou abençoado, sempre eu saio bem. Eu posso entrar ruim, mas eu saio bem. Por causa de quê? Por causa das orações, por causa da presença, por causa da fé. Tirou da presença, que eu vou malhar. Vou não sei o quê, irmão. Amém. É bom malhar. Mas se for para tirar da presença de Deus, se for uma armadilha do diabo, para te afastar, como eu já vi demais, pessoas moravam do lado da igreja, estavam vindo abençoados, não sei o quê. Agora a gente conseguiu uma casa lá depois de Trindade. Aleluia. Aí depois vai olhar, cadê? Está na igreja lá? Não, parou. Não adaptei com a igreja. Aí desviou. Aí vai ver, está separando do marido, da esposa, já está desviado, já está doido, uns já está preso, uns morreram. Morreu, teve gente que morreu, desviou e morreu. Esse dia eu estava mostrando para o irmão. Lembra dessa menina aqui? Eu mostrei a menina mais nova que eu, bem mais. Morreu. Era da igreja, daqui, o casal jovem, era amigo nosso, meu e da Juliana. A gente chegou junto na época, a gente ficou amigo. Aí quando teve aqueles problemas aqui com o pastor Gênero, eles foram embora também. Eu e a Juliana fomos lá atrás deles. Volta para a igreja. Não, é porque eu não gosto dos pastores, só gostava do pastor Gênero.
Eu falei, mas e os outros pastores? Não gosto. Tudo bem, e Jesus? Não tô, eu só gostava dele, do pastor. Eu falei, então você era crente da religião, sei lá, que o gênio inventou. E aí não voltaram, irmão. Passou poucos meses, se separaram. Depois a gente via, né, no Facebook, lá nos negócios. Stalkeava lá. Um estava na cachaça, o outro estava na gandaia. E assim ficaram até ela morrer. Aí teve um problema, morreu. Então, meus irmãos, nós temos que identificar o que é bom para nós. O que está me afastando de Deus. Na semana passada eu falei, olha, tem pessoa que o diabo pressiona, ela espana. Porque vai vir pressão, irmão, não adianta. Tem gente que espana, afasta, corre, é o errado, né? Tem que se aproximar de Deus. Está pressionado, está pior, vai para mais perto de Deus, vai para mais próximo. Mas tem gente que espana. Mas também tem gente que se fortalece. Ora mais, jejua, né? Se levanta e tal, e vem para a igreja, pede oração, vai na campanha, beleza. Aí o diabo muda a estratégia. Para de pressionar e começa a dar coisa para ir, dar corda. Aí começa, né, a ganhar dinheiro, começa a prosperar e de repente o cara se afasta de Deus também. Compra uma chácara, não sei aonde, bem longe, tem que ser longe. A chácara não pode ser perto, não. Ela tem que ser muito longe para que sexta-feira ele vai, só volta domingo de noite, depois do culto, depois de tudo, já não participa de mais nada. E o que acontece? Desvia, aí depois passa um tempo, perde tudo, e fica devendo e o negócio fica feio, como já aconteceu muitas vezes. Então, meus irmãos, nós temos que entender o que se levanta contra nós. Porque muitas pessoas estão vivendo essas coisas, Deus começa a abençoar, Deus começa a fazer, a pessoa começa a ver o resultado e começa a se embaraçar, começa a vir embaraço, começa a vir empecilho. E aqui, como aqui nessa passagem que Paulo estava pregando, insistindo com o procônsul, é difícil falar esse nome, minha língua enrola todinho. E esse homem se levantando contra, até que Paulo se indignou de novo, a indignação santa novamente. Paulo é o homem da indignação santa. O que é indignação santa, irmão? É você se levantar cheio do Espírito Santo, como disse aqui. Você está cheio de fé, vamos colocar assim, cheio de fé e entender que aquilo que está acontecendo, aquela circunstância, o que está se opondo a você, já chega de esperar, chega de aceitar. É hora de tomar uma atitude de fé, para que aquilo acabe. Assim como foi nesta hora, Paulo se levantou e disse, olha, parou de pregar para o homem, falou, agora o negócio é com você, não dá para pregar, não dá para fazer, está me atrapalhando. E falou, você é um filho do diabo, vai ficar cego. Vai ficar cego para você saber que a mão de Deus é contra você, que você é inimigo de Deus. Ele se levantou e liberou uma palavra contra esse homem. E ele ficou cego. E a partir daí ele parou de encher o saco, vamos colocar assim. Pediu foi ajuda, me tira daqui. E aí aqui diz que o procônsul acreditou, creu. Mas ele teve que primeiro se indignar novamente. O que eu quero falar para você? Se tem algo te atrapalhando, te embaraçando, te impedindo, se é espiritual, às vezes é algo natural também. Tem coisas naturais que o diabo usa, é claro, para te atrapalhar, para te tirar da presença, para te atrapalhar a orar, para te atrapalhar a vir, para te atrapalhar a crer, para te atrapalhar a orar pelas pessoas, a ler a palavra de Deus. É hora de se indignar, é hora de dizer chega, é hora de orar e quebrar essas cadeias. É hora de dizer, chega, Satanás, caia por terra. É hora de se arrepender, se for algo pecaminoso. É hora de abandonar. É hora de mudar. Essa é a indignação santa. Para quê? Para que flua. Para que a sua vida espiritual flua. Para que você veja as promessas de Deus acontecendo. Para que você seja uma bênção. Você seja uma bênção. Porque não é receber bênção, é ser uma bênção. Amém? É isso que Deus espera, que você seja uma bênção, porque aquele que é uma bênção abençoa pessoas. Você, cheio da graça de Deus, você abençoa onde você for.
Quem lembra lá a arca da aliança na casa daquela família? Que ficou lá, prosperou tudo, a presença de Deus ali, a arca só estava lá guardada. A arca só estava lá guardada, e a palavra de Deus diz que tudo prosperou. Todo mundo daquela família, daquela casa, as pessoas próximas foram abençoadas. É isso que você é, um abençoado, para abençoar. Amém? Você é uma bênção na presença de Deus. Mas coisas se levantam, pessoas se levantam. Assim como este homem que estava sendo usado pelo diabo. É lógico que nossos inimigos não são pessoas, eu já falei isso. A pessoa que se levanta contra você, ela está debaixo de uma influência do diabo. E nós, como espirituais, sabemos que nós não devemos atacar as pessoas. Mas nós podemos nos indignar, a indignação santa, contra os poderes que estão atuando naquelas pessoas. Como é que eu faço isso? Só tem uma maneira, irmão, orando. Só tem uma maneira, obedecendo a palavra de Deus. Já aconteceu comigo, eu já disse aqui. Pessoas já se levantaram contra mim quando eu trabalhava de vigilante. Eu trabalhei de vigilante há alguns anos. E teve uma vez que, do nada, um encarregado lá da empresa que eu prestava serviço, ele pegou no meu pé. Do nada, começou a me perseguir. E eu olhava e falava, isso não está normal, isso não está certo. E ele realmente virou um inimigo. A vontade que eu tinha era de ir bater nele, né? Acho que todo mundo teria essa vontade. O negócio é com ele, mas não era com ele. Eu entendi. E eu falei, Senhor, tem algo errado. O demônio está usando esse cara. O que a Bíblia diz para fazer? Orar pelos inimigos. Foi o que eu fiz. Não disse nada para o cara lá falando, fazendo um monte de coisa, infernando mesmo. Uma coisa absurda. Aí eu peguei e fui orar por ele. Irmão, é 3 dias. Só orei 3 dias. Não foi nem mais. Orei 3 dias. Fui lá na presença de Deus. Falei, Senhor, eu declaro que o demônio que está usando aquele homem vai largar ele. Ele vai ser liberto desse espírito. Põe a mão poderosa sobre ele, libertando ele dessa opressão. E eu falava, demônio, eu te expulso, eu te repreendo. É você que está fazendo isso. Eu sei que é você. Eu te proíbo de usar este homem contra a minha vida. Irmão, foi 3 dias. Eu ficava na guarita, né? Você sabe o que é guarita? Aquela casinha que o vigilante fica. Aí lá vem um cara. Eu até fiquei, ixi, lá vem esse cara. Mas só tinha orado 3 dias. Ele chegou lá totalmente diferente. Sentou lá. E eu estava, acho que tinha uma Bíblia lá. Eu não lembro, tinha uma Bíblia lá. Ele perguntou se eu era crente. Eu falei, sou. Aí ele perguntou da Bíblia. Totalmente humilde, totalmente diferente. E eu abri a Bíblia e comecei a pregar para o cara. Irmãos, o cara converteu. E o melhor, ficou meu amigo. Não, virou outra pessoa, irmão, é demônio, é força das... O cara estava possesso. Até o rosto mudou, o cara falou assim, você é legal demais. Eu pensando, se eu não tivesse orado, nunca isso ia acontecer. Não foi só uma vez, foi 2. É você orar, é você se indignar, amém? E lutar a luta certa. É lutar a batalha correta. Por isso que eu falo, não fica contra seu esposo, não fica contra sua esposa. Vai orar, vai declarar a vitória. Só que tem crente também que não vigia, né? Tinha um irmão aqui que orava com a mulher. Demônio, solta a minha esposa. Não é assim não, irmão. É você orar no seu íntimo. Ela ficava com mais raiva, ficava mais endemoniada ainda. Porque ele falava na cara dela, solta ela, você está endemoniada. Não, irmão. Essa influência espiritual atua nos 2, tá? Quando é um ataque, quem vem nas aulas de batalha espiritual que eu dei de manhã, sabe disso. É uma influência sobre os 2. Então é orar. Ora com sabedoria, né? Mas que tem algo espiritual, tem. Você precisa se indignar, meu irmão. É isso que Deus está mandando dizer. Tem coisas que não dá para suportar, não dá para levar. Ou você levanta com indignação santa, e isso vai requerer o quê? Você orar, você jejuar, você vir na campanha, você bater o pé e firmar a fé. É firmar mesmo, eu estou junto com Cristo e pronto. O que se opor é inimigo de Deus. Entenda algo, se algo se opõe a você, ao reino de Deus, é inimigo de Deus. Tem que ser abatido, tem que ser combatido.
Nós estamos aceitando demais. Vai aceitando, vai deixando, e vai deixando levar. Eu acompanho as pessoas, eu vejo como é que acontece. Aí ela some, eu vou lá visitar. Porque está pegando. Isso. Aí eu percebo alguma coisa, a gente ora junto. Aí a pessoa se fortalece, já fica melhor. Por quê? Porque já era um embaraço espiritual. Já era um engano, já era um sofisma. Nós não podemos deixar cair a peteca. É firmar e pronto, não tem mais tempo, irmão. Eu e Samuel conversamos aqui quase todo dia. A gente está falando, ó, o tempo está curto, Jesus está voltando. Realmente, a pressão espiritual está demais. No mundo, nas pessoas. As pessoas se matando a troco de nada, matando a mãe, matando o pai. Por quê? Não sei, deu vontade. Irmão, vocês não estão vendo isso não. Isso é o inferno na terra, irmão. Só a igreja pode se levantar. Só você pode orar. O governo não vai fazer nada, a polícia não tem nada com isso. Quem tem que fazer é a igreja. É porque foi o próprio Jesus que falou, as portas do inferno não vai prevalecer contra a polícia, contra a Rotan, contra o governo, não, contra a igreja. É a igreja que tem que fazer algo. Só a igreja pode barrar esses poderes do inferno. Entenda. É isso que embaraça, é isso que tem que dar indignação na sua vida, na minha vida. Se nós olhar para lá e ver todo mundo morrendo, indo para o inferno, se perdendo em drogas, em maldição, em todo tipo de atrocidade, e eu não me indignar, tem algo errado, eu preciso me indignar, e tem que ser santo, tem que ser com o Espírito Santo. Paulo estava pregando para um homem só, e tinha outro atrapalhando. Tinha outra ali resistindo ao evangelho, tirando o homem da fé, puxando ele, assim como o diabo faz com as pessoas. Você vai pregar e vem... Meu irmão estava vindo toda semana, toda vez que ele começa a vir, começa a quebrantar, quase convertendo, a gente orando. Aí chega o povo lá de São Paulo, eu tenho que cortar isso depois, né? Mas aí vem o povo lá de São Paulo, os amigos, não sei, brota do chão. Brota do chão. Um monte de gente fica na casa dele lá e pega ele, leva para beber, leva não sei o quê. Tira o cara, mano. Tem que indignar. É assim, você está orando, você está quase ganhando alguém, você está vindo. Quantas vezes já aconteceu, irmão, está vindo aí, cadê você? Eu mudei. Estou em Minas Gerais. Meu Deus, não tem condição, cara. Por que não abriu uma porta de emprego aqui, não sei o quê. Irmão, nós temos que indignar. Nós temos que quebrar, começar pela nossa própria vida. Se você não consegue se indignar com as coisas que te afastam de Deus, você pode perder a sua vida eterna, por causa de coisas pequenas. Você pode deixar de ver o milagre na vida de alguém, por causa de coisas pequenas. Ou coisas grandes, não importa o tamanho. Importa que devemos nos indignar e dizer, chega, acabou, agora acabou. Não suporto. Não aguento isso. Eu quero as coisas de Deus, eu quero os milagres, eu quero o mover de Deus, eu quero o fluir do Espírito Santo na minha casa, na minha família, na minha vida. Tudo que é contrário, tudo que me atrapalha, eu jogo por terra. Capeta vai ter que sair. Eu me levanto em oração, em jejum, em fé, em confiança na palavra de Deus. Amém? Quantos entenderam? Quantos entenderam que precisamos dessa indignação santa? Paulo nos ensina. E não foi só essas duas passagens. Se você for ler lá, você vai ver Paulo fazendo isso muitas vezes. Rapaz, o homem era brabo mesmo. O homem era brabo. Começava a vir resistência, ele indignava. Levantava em oração, amarrava. O bispo fala muito sobre isso aqui, eu falo também. É amarrar os demônios. Foi Jesus que ensinou. Você tem autoridade, irmão. Jesus deu autoridade para você. Quem crê? Você crê mesmo? Mesmo. Então amarra os seus inimigos. Eu estou falando dos espíritos malignos. Amarra. O que você falar vai estar amarrado, irmão. Eu te garanto. Mas se você ficar lá apanhando na cara do diabo e não fizer nada, tem que indignar. Chega! Chega, está amarrado, capeta, levanta a mão, começa a orar na sua casa para mudar a circunstância, para mover, para transformar.
Esse tempo atrás a irmã falou assim, nossa, eu pirei para o meu marido, os demônios estavam atacando a gente, não sei o quê, nossos filhos, briga todo dia, tudo dando errado, e dando, até que um dia ele levantou de madrugada lá, pegou o óleo e começou a orar. A esposa ficou até, nossa, que bênção. Funcionou, ela disse. Mas demorou muito, mas funcionou. Porque a pressão foi demais, chega uma hora que chega. Homens, vocês são sacerdotes na sua casa, sobre a sua família. Pega o óleo, passa na cabeça da sua mulher. Passa o óleo na cabecinha da sua esposa. Passa o óleo nas suas filhas, seu filho, na sua casa. Abençoa. Não fica brigando, discutindo coisa à toa desse mundo, não. Não fica brigando inutilmente. Vai orar. Declara a bênção de Deus. Eu te abençoo, minha esposa. Não fica xingando a esposa, não. Xingando a esposa, xingando os filhos. Para com isso, você é boca de Deus. O que a Bíblia diz? Da fonte não pode sair água amarga e água doce. Ele está falando das palavras. Libera bênção. Amém? Eu estou indignado. Estou com a indignação santa. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar.